Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 20 de junho de 2026, 8 horas, horário de Brasília. Robôs da Ucrânia atacam russos e soldados fogem. Os robôs penetram nas chamadas zonas da morte do exército russo e os soldados de Putin fogem. Não dão combate aos robôs. Se fossem humanos, eles dariam combate. Engraçado, psicologicamente, como está isso. Eles têm medo da máquina, mas não têm medo dos humanos. Muitas vezes os humanos também, dependendo da superioridade, mas não nesse caso. Eles veem os soldados, veem os robôs e dão no pé. E as tropas ucranianas enfrentam desafios, inclusive, com isso, mas está tendo pontos positivos com eles. E vocês sabem que a zona de morte é uma zona com muitos quilômetros, entre 10 a 20 quilômetros. Hoje, a Ucrânia está pensando em expandir essa zona da morte e também significa que ela não está estaticamente esperando o inimigo, que é o russo, né? Eles estão avançando com os drones e aí os soldados russos não querem mais avançar. Isso, inclusive, foi relatado pela publicação Business Insider. Como relata essa publicação, a travessia dessa parte do teatro de operações, nas linhas de frente específicas, né, ela pode demorar vários dias, inclusive para aqueles que estão tentando se infiltrar. E é uma parte muito perigosa da missão para os russos, né? Essa e a do ataque normal também, que eles vêm em linhas de carne, né? Quer dizer, porque são presas fáceis aí, né? E aí eles recuam perante os drones. E a zona da morte, o que é isso? Apenas para quem não conhece, é uma faixa ao longo da linha de frente, fortemente ocupada hoje por drones de reconhecimento e ataque. E não é em todas as linhas de frente que tem dentro do teatro de operações, mas em muitas já está se operando com robôs. E eles justamente têm medo desses robôs. Como falei no vídeo anterior, quem não viu pode ver, o das 8 horas, a Ucrânia está contratando agora para o segundo semestre mais 25 mil unidades de robôs. Isso os russos vão se apavorar, né? E principalmente que é um exército ucraniano, perdão, um exército russo que está na Ucrânia hoje, é um exército sem experiência, né? Eles chegam e já vão direto para a carne moída. Essa é a questão. E são mortos ali pelos drones ucranianos. 80% ficam ali por causa dos drones ucranianos. E agora, enchendo mais nesse semestre, mais 25 mil robôs que vão atuar por terra, manobrando em combinação com os drones, os russos vão entrar em pavor mesmo, né? Na maioria das áreas, então, essa zona de morte é de 10 a 20 quilômetros de largura e, segundo autoridades ucranianas, os limites estão em constante expansão. E a Ucrânia quer expandir bastante isso. O primeiro vice-ministro da Defesa, Oleksiy Vyshkup, observa que o tamanho da zona eles querem dobrar até o final do ano, para minimizar baixas na zona de morte. A Ucrânia está tentando reduzir o uso de pessoal na logística da linha de frente, substituindo-os por sistemas não tripulados e robôs terrestres. Normalmente sempre vão os dois, né? Vai o drone pelo ar e vai o robô por terra. Isso, segundo as autoridades, deve reduzir os riscos para o pessoal que está sob constante ameaça de ataques aéreos. Vocês vejam que a Ucrânia, de fato, se preocupa com o ser humano. Ela não quer perder tropas, ao contrário do ditador da Rússia, que quer mobilizar. E não consegue mobilizar o número de perdas mensais que ele tem, mas ele põe os pessoal na linha de frente para morrer, né? A maioria não dura 24 horas, ou que dure 24 horas. E quando entram nessas linhas de ataque, a vida média de duração deles de vida e de vivos, né, é de 10 minutos. Poucos são os que sobrevivem, e por causa disso, muitos outros como voluntários para tentar infiltração. Eles vivem um pouco mais, mas normalmente os que não se entregam, que são a minoria, eles são eliminados pelos ucranianos no local em que eles se infiltraram. Então eles estão num dilema entre a cruz e a espada, né? Os russos estão perdendo muita gente, na realidade por causa da incapacidade dos seus comandantes, que só conhecem essas duas táticas, né? Linhas, que vão para a morte, e infiltrações, que vão para a morte também, não têm tido sucesso. Eles não usam a tecnologia boa que eles têm, tecnologia de ponta,
para usar isso como vantagem junto com as tropas, assim como a Ucrânia está fazendo. E essa introdução de mais drones vai reduzir muito os riscos para o pessoal, porque o pessoal está sempre muito ameaçado pelos constantes ataques aéreos, seja por drones russos ou mesmo pela aviação. Segundo Andrei Gritchenchuk, que é chefe da plataforma Brave One, Brave 1, né? A guerra moderna como um todo está mudando rapidamente e se tornando cada vez mais robotizada. Enquanto a artilharia dominava o campo de batalha em 2022, e é bem recente, né? É no início dessa guerra que a Rússia está movendo essa segunda fase contra a Ucrânia. Os drones agora representam 80% dos ataques, afirmou o Gritchenchuk. Oleksiy Vyshkup está convencido de que a importância do progresso tecnológico durante a guerra é frequentemente subestimada, mas ela é muito importante na minha avaliação, e a grande parte das vitórias da Ucrânia e das baixas que eles impõem aos russos são justamente por causa de drones, e que vai agora somar-se a essas baixas a maior dificuldade para o exército da Rússia com os robôs, e a Rússia não está atuando com robôs. Não foram vistos ainda no teatro de operações robôs russos. Embora muitos comandantes ucranianos têm um treinamento mais antigo, né, é um treinamento tradicional, agora com a implantação dessa nova tecnologia, eles inclusive estão se adaptando muito bem e além de terem o treinamento tradicional, mas eles estão sendo hábeis em trabalhar com dados, o que estimula a inovação no campo de batalha. Estão já se habituando e se adaptando para trabalhar com esse tipo de equipamento, robôs e drones. A guerra tradicional é clássica, com a infantaria, que é importante ainda porque vai ter que ocupar com a tropa depois, eventualmente até fazer a limpeza do terreno, que hoje é feito pela infantaria ucraniana, nos avanços ucranianos, e é uma guerra clássica, com infantaria, artilharia e tropas se enfrentando, né? Mas hoje não tem, é muito difícil ver tropas se enfrentando. O que existe é a limpeza, quando eles vão revisitar as edificações nas vilas ou nas cidades que os russos recuaram, foram tirados de lá. Aí há um enfrentamento, infantaria a infantaria, mas a Ucrânia tem se saído muito bem em todos os aspectos. Então é uma guerra que está ficando diferente do passado. Ela também vai existir esses enfrentamentos, mas não numa escala tão grande como era antigamente. É a máquina que vai trabalhar para decidir os rumos da guerra, dependendo da tecnologia, é a tecnologia que vai se impor para que o país seja vencedor, no caso, a Ucrânia. E esses 25 mil drones, sistemas robóticos terrestres que vão vir agora no primeiro semestre, até o fim, eu falei segundo, né? Mas até no final do primeiro semestre de 2026, eles vão depois, segundo a Ucrânia, vai comprar mais. Então isso aí já vai dar uma diferença fundamental, importante em todo o teatro de operações. Isso é um esforço sério que a Ucrânia está fazendo em tempos de guerra para transferir tarefas mais perigosas na linha de frente dos soldados para as máquinas, ou seja, dos robôs, agora também, além dos drones que já tinha transferido. E o ponto crucial é o seguinte: na minha opinião, esses robôs não estão apenas parados com uma aparência futurista, para vídeos promocionais, para ver em fotografias, em passar em jornais, né, nos canais. Eles já estão em operação. Isso é um fato, a Ucrânia já está colocando massivamente. Aí o ministro da Defesa, e quero complementar aqui, deu 9 mil missões na linha de frente usando veículos terrestres não tripulados, ou seja, drones. Esses 9 mil foram missões na linha de frente, no mês de março apenas. E eles fizeram isso autonomamente. E nos primeiros 3 meses, diz o ministro Fedorov, que é o ministro da Defesa ucraniano, os primeiros 3 meses de 2026, o total chegou a 24.500 missões. Em novembro de 2025, apenas 67 unidades ucranianas utilizavam esse sistema. 67 batalhões ou regimentos já é um número grande, né? Então, essa é a verdadeira história. Não soldados robôs marchando como um pôster de linha ruim, não.
como um filme, né? Esses filmes ruins que a gente vê por aí. É um trabalho na linha de frente, trabalho sujo mesmo. Por que trabalho sujo? Porque é um trabalho perigoso, é um trabalho da morte, né? O tipo de trabalho que geralmente significa que o soldado precisa se deslocar por um campo aberto, enquanto drones ucranianos, artilharia e os sistemas de vigilância estão monitorando, estão acompanhando e eliminando o inimigo. E a Ucrânia está, de fato, mudando essa tendência que era da antiga de enfrentamentos só de artilharia, que a artilharia ucraniana ainda é muito usada também. Isso não vai sair de moda, não é nem de moda, né? Vai se precisar. E o Ministério da Defesa da Ucrânia afirma que esses veículos terrestres não tripulados estão sendo usados inclusive para transporte de munição, logística, apoio logístico e evacuação de feridos. É a nova guerra. Pena que é uma guerra, que a guerra é enfrentamento para matar. E só vence aquele que matar mais. Só vence aquele que destruir mais. Só vence aquele que deixa o inimigo na lona, né? Que tem que se ajoelhar e pedir a sua rendição para não ser eliminado. Isso é a guerra. Lamentavelmente, é uma coisa que o ser humano faz contra outro ser humano, independente se são humanos lutando, somente humanos entre si, ou a tecnologia usando drones, no caso agora, robôs. No futuro acho que vai ter mais avanços e vai ser mais diferente. Mas essa é a realidade, essa guerra foi proposta, foi provocada, foi iniciada por um mentecapto um homem das trevas e seus gangsters que juntos com eles vieram das sombras do inferno. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, é muito importante. Você que não é inscrito, inscreva-se, peço a todos, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, que abençoe a Ucrânia e também que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.